consultoria. Primeira coisa aqui diz respeito ao Hulk. Atenção. O Hulk, perguntei sobre a lesão, porque o Elton destacou que ficou meio preocupado com a declaração dele, poderia ser algo mais grave, porque ele disse que foi uma lesão incomum, né? Diferente. E aí uma pessoa do Atlético me disse, não é uma lesão grave, agora com esses 15 dias de preparação, vai bem para a estreia do Brasileiro. Outra informação sobre a ida do Paulo Brax, informada aqui na semana passada, sobre a ida do Paulo Brax à Inglaterra. Atenção, eu confirmei com o Paulo Brax, ele me disse, estou cursando o diploma executivo de gestão em futebol da UEFA. Esse módulo será na data FIFA, em Londres. Vou aproveitar a viagem, atenção, palavras do Paulo Brax. E o bom do Paulo Brax, sabe o que é? Ele não fica de muito nhenhenhen, de rame-rame, ele fala o que tem para falar e tal. Ele disse aqui, ó, vou aproveitar a viagem e terei agenda com alguns clubes por relacionamento institucional e prospecção de janela para o meio do ano também. Então, Paulo Brax que me passou essa informação. Outra informação. O Paulo Brax me disse aqui que o Fortaleza, de fato, fez proposta pelo Davidson. Proposta pelo Davidson. E que o Atlético começa a analisar essa proposta a partir da semana que vem, quando o campeonato define lá. Aliás, o Fortaleza está com vantagem, né? Não, o Ceará perdeu. Perdeu o primeiro jogo, perdeu. Que ganhou. Fortaleza perdeu o primeiro jogo. Então, está em desvantagem e o Atlético, então, espera a definição do cearense para ele começar a tratar sobre essa questão do Davidson. Perguntei, Davidson pelo Pochettino, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A informação que eu obtive aqui. Não é uma troca. O Pochettino pode vestir a camisa do Atlético? Até pode, mas uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, tá? Deixando bem claro. O Davidson não precisa sair para o Pochettino. Então existe interesse do Atlético pelo Pochettino. E que a proposta, atenção, por que não tem negócio envolvendo Pochettino e Davidson? O Pochettino pode até se transferir para o Atlético, mas a proposta do Fortaleza pelo Davidson foi financeira e não envolve jogador. Paulo Brax acabou de me confirmar aqui. Ah, mas e se o Pochettino vier? É um negócio extra. Ah, o Davidson está aí, não tem interesse no Pochettino. Aí o Pochettino pode vir. Mas a proposta do Fortaleza foi financeira. 3 anos de contrato e parece que mantendo uma base... Eu acho que o salário reduz um pouco por causa do tempo de contrato, que o Davidson analisa como um negócio interessante, mas o Atlético só vai analisar a partir de segunda que vem. Paulo Brax volta, acho que dia 23... dia 23, que ele volta da Inglaterra, então vocês viram a informação aqui, inclusive confirmada por ele, né? Vai para a questão do curso da UEFA, mas também para uma relação institucional e prospectar jogadores para a janela do meio do ano. E essa questão que o Brax confirmou que a proposta do Fortaleza realmente chegou, mas que a análise será feita a partir da semana que vem, e que o Pochettino não tem nada a ver com esse negócio do Gemerson. Do Davidson, perdão. E uma outra informação aqui, que confirmei agora no América, sobre uma possível transferência do Fabinho do América. Essa informação foi do André Hernan, é isso, André? Isso. O André Hernan que deu essa informação, eu perguntei a uma pessoa do América agora que me disse aqui, ó, nós do América até agora não fomos procurados. Então, no América, eles não confirmam nenhum contato do Atlético pelo atleta. Agora, vamos confirmar numa outra ponte aqui, se procede a informação. Quer dizer, para o André Hernan dar essa informação, eu acredito que tem alguém, o Thiago está buscando mais detalhes ali. Eu estou tentando justamente essa. Te agrada, Brenão? Cara, primeiro assim... Por partes. Vamos por partes. Na zona mista, né, nós fizemos uma pergunta para o Cuca sobre o Davidson. Eu posso ter entendido de maneira equivocada, mas eu acho que a maneira com que o Cuca falou na zona mista, ele está dando a entender que o Davidson não vai ficar no Atlético. Porque quando ele chega e fala... Ele tem uma proposta de 3 anos, ele tem 34 anos, né? Então ele vai ter 37, é uma boa oportunidade. Ele tem 2 pensões para pagar, ele tem uma mãe que está com câncer e ele ainda não tem a sua independência financeira e busca a sua independência financeira. Eu acho que é uma situação que a gente tem que avaliar com cuidado. Quer dizer, ele coloca todos os argumentos que mostram que para o jogador é importante para ele ir. E aí eu acho que ele ainda fala, aí nós temos que ver o que a gente pode fazer pelo jogador. Quer dizer, será que a gente vai igualar alguma coisa? Eu não vejo o Atlético igualar 3 anos. Cara, se o Cuca acabou falando isso, é algo que já foi
deixado claro pelo próprio jogador. Com o Cuca. Com o Cuca. O jogador já externou isso pro Cuca. O jogador já levou isso pro Cuca. Ó, professor, minha situação é isso, isso e isso. Com o Atlético, meu contrato, Thiago, é até o final do ano. Até o final do ano, até o final de 2025. O Atlético não vai dar um contrato para ele de 2 anos. Não vai. Isso é fato. Isso é fato. O Fortaleza aparece oferecendo 3 anos de contrato. Um time de Série A. Time de Série A, consolidado, um time que vai disputar Libertadores. Que vai disputar Libertadores. Então, tudo isso pesa. Paga salário, Fortaleza, paga salário paga em direitinho. dia, paga bem. Então, assim, é um time estruturado, um time competitivo. Então, ele pode estar vendo isso como uma grande oportunidade para a vida dele. E tudo bem, e faz parte. O negócio aí do futebol, lado do ser humano, dessa né? maneira. Eu acho que o Cuca tem muito esse lado. Não, né? essa questão da humanizada, a tem humanizada que dá quando fala o negócio da mãe, é algo que o Cuca já passou recente. E para mim tem a questão do campo também, o Breno, que assim, o Cuca talvez, ele não vai entrar nesse mérito, né? Mas a gente tem visto o campo mostrar que, e repito, o Daverson não está mal, gente, é uma questão só de característica. Mudou demais a característica do Atlético do ano passado para esse ano. O Daverson, ele fica meio um peixe fora d'água nesse time para mim, quando ele entra. E repito, não tem a ver pelo fato dele estar mal. É que não casa. Se hoje, amanhã, o Cuca precisar de uma necessidade de colocar 2 atacantes abertos, um 9 de referência, a coisa já muda para o Daverson. Mas o Cuca até fez no segundo tempo contra o América dessa forma, colocou o Coelho de um lado, colocou o Rony do outro e o Daverson. Mas foi uma situação eventual, de repente procurando o 5º gol, que o América tinha um a menos, enfim. Mas da maneira habitual que ele tem armado o Atlético, o Daverson tem tido, para mim, menos destaque do que todos os outros atacantes. Claro, teve menos minutos também, mas para mim entra também muito uma questão de característica do Daverson não casar tanto com aquilo que o Cuca tem pedido para o time e mais essa situação, e a parte pessoal. financeira também, né? Se você pegar veja um caminho natural. O Atlético deixa de pagar o salário do Daverson, porque hoje o Daverson, ele não é a primeira opção de banco. Não, porque a gente teve, quando precisou na ausência do Hulk, ele colocou o Alisson. Aí o Alisson foi vendido, ele colocou o Rubens. Isso. E agora, quando vier o Júnior Santos, vai ser o Júnior Santos. Isso, e ainda tem o Daverson João. não vai ser. E Agora, ainda tem o João Marcelo. Tem o João ainda. Pode ter Só na oportunidade. contramão, um jogador que estava aparecendo ali na tela, fala, se o Atlético, para mim, traz o Pochettino, eu considero uma grande contratação do Atlético, principalmente por aquilo que está colocando o Cuca de maneira de jogar. Porque o Pochettino, para mim, ele é um meio-campista que ele é um 8/10. Ele é mais um camisa 8, mas ele faz algumas vezes vezes de um camisa 10. Muita intensidade, muita circulação. Um jogador que tem uma boa batida de fora da área, destro e intenso. Ele tem tudo a ver com essa maneira inicial que o Cuca coloca no Atlético. Para mim, ele encaixaria assim, como uma luva nesse time do Atlético, com sinceridade. Ô Everton, sobre o Fabinho, me confirmaram que o Atlético tem interesse na contratação do jogador, embora o América diga que não tem nada, que não tem uma conversa. Hoje existe o interesse do Atlético na contratação do Fabinho, que é o atacante do América. Eu tentei descobrir valores aqui, mas por hora não me passaram. Mas além do Atlético, existem outros 2 clubes do futebol brasileiro que estão interessados na contratação do Fabinho. Então, existe... Quais são eles? Não quiseram me passar também. Mas existe sim essa possibilidade de mudança para o Atlético. O Atlético tem tratado diretamente com o staff do jogador e a ideia, de fato, é que do staff dele é que ele se transfira para o Galo. É desejo do staff do atleta essa transferência para o Atlético. Esses movimentos comprovam, né, que aquilo que a gente estava falando a respeito do elenco do Atlético que tem suas carências. Faz sentido, Eltinho? Não faz ou faz? Eu acho que não faz. Faz sentido. Mas Acha aqui, que faz? na zona mista... Faz sentido. O Cuca estava muito falante na zona mista, né? Como o movimento não faz sentido? Peraí, eu fiquei do ponto. encucado. Não, é porque eu acho que não faz sentido essa questão do Fabinho. Eu do acho que Atlético. faz Você acha sentido. que Mas faz? aí entra faz sentido. Quando você perde o Faz Alisson, você sentido. tem que buscar um cara que possa jogar nessa função. E, cara, e o Fabinho é um jogador que no Campeonato Mineiro tem mostrado qualidade. É um jogador que a gente já veio aqui já destacando ele Mas você não acha dentro isso? desse time. O Cuca acho. pediu Eu isso. acho. Mas Atlético, é isso que eu ia falar. Na alguém zona assim. mista, o Cuca vira, e eu entendi errado. Ele vira e fala assim, o pessoal perguntando, mas e aí, qual a contratação? Seria bom um ponto? Ele fala assim, não, esse menino do América aí, ele me atendia. Esse ponto do América ele me ele atendia. meteu Ele essa? falou isso na zona mista ali entre a gente e Tá. conversa. Foi com o microfone na boca, não.
Eu entendi, quando ele falou esse menino, eu entendi que era o Figueiredo. Porque Também o Figueiredo achei. tem chamado a atenção, né? Pelo menos tinha me chamado a atenção. Eu achei que podia estar Não, falando mas do Figueiredo. os que mais Agora você tá chamaram falando atenção é o Fabinho. Então deve ser o Fabinho. Eu acho que Fabinho. o Figueiredo me chamou mais atenção do que o Fabinho. E aí Eu gostei mais do gosto Figueiredo. muito, Eu também, eu gosto também. muito do Eu Fabinho. gostei mais do Figueiredo nesse Campeonato Mineiro. Ele falou só Mas isso. eu acho que faz todo sentido. Eu Buscar também acho. um cara igual o Pochettino, buscar um cara igual o Fabinho. Porque agora o Atlético precisa de fato de composição de elenco. Não dá para o Atlético trazer mais 10 jogadores que tenham qualidade semelhante à dos titulares. Não tem como. Isso é inviável, financeiramente. Então o Atlético precisa, nesse momento, de composição de elenco. E as composições são essas. Você busca um Fabinho, o próprio Pochettino, eu acho que pode até ser titular em alguma ocasião, eu concordo com o Valo nessa. Ele faz mais de uma função no meio campo. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa, nesse momento, de composição de elenco. E esses caras que estão sendo citados nesse momento, para mim, são absolutamente normais a busca do Atlético. Como é que tá o Pochettino no Fortaleza? Sabe por que me Na chama atual atenção? temporada não Eu tá não bem. acompanho. Na atual É temporada. É porque é ele bom tem, jogador. ele tem contrato até o final do ano. Então, quer dizer, ele pode assinar um pré-contrato agora. Breno, nas duas últimas temporadas, Ele ele, foi é, muito o, ele é o principal assistente né, da equipe do Fortaleza. Nas Mas nesse último jogo ele não e foi nem 24. relacionado. Não, então, é isso que eu tô te falando. Na atual temporada ele não tem jogado. Ele foi, o jogo que ele foi titular dos últimos jogos foi o jogo que o Fortaleza utilizou um time alternativo. Então ele não está tendo uma sequência na atual temporada. Fez 10 jogos na temporada e ele é de uma Não, posição isso- que o Atlético busca, né? Esses 10 jogos que ele fez foi somente entrando, poucos como titular. É, como titular. Mais ou menos, né, HG? Levou Que dois pra como mim, titular, eu acho. ele não é um camisa 5. Ele Ele igual não é eu falo, cinco. É, ele Ele é 8 para 10, é isso que o Paulo falou. segundo Mas, volante. mas ele viria como se fosse um 10, não? Eu esquece, acho que aí esquece. você mata a característica do jogador. Eu acho que ele se encaixaria muito no Atlético. Dando talvez- franco valor. Não. Talvez Ou fazendo o meio-campo Não, é um menino. oito, é um oito. Menino. Cara, ele é um cara pra disputar Aqui. a posição com o menino e com o Então, Scarpa. vamos lá. Então, mas num time poderia jogar Franco, Menino, Scarpa e Pochettino? Poderia. Jogando com Mas 4 aí jogadores com no meio o Cuca campo. mudando a característica De de força força que ele Hulk tem. na frente, sem o Rony. Tô dando um exemplo, tá, gente? Teria que tirar alguém de velocidade do time, o Rony ou o Coelho, Rony ou- para você fazer isso. Olha, eu tá? não sei, O mas Pochettino ele poderia jogar do outro lado hoje, onde joga o Rubens. A gente não está tirando o Rubens, a gente está só tentando imaginar, porque ele tem muita facilidade para fazer várias posições no campo. É um Com jogador. Scarpa eu não sei não, mas com menino sim. Mas pra brigar por posição com Scarpa não, mas com menino eu acho que sim. Aí tô falando de rotatividade, eu não acho. Se vem pro Atlético hoje é banco, HG. Com a bola que o menino tá jogando. Não, mas para ser, cara, Ô, eu Valor, mas acho. isso não, o Atlético precisa de um volante pegador. Do Não é primeiro ele. volante. Não é esse. Não é Não é ele. Não é o Pochettino. É isso que nós Não estamos é. falando. Vamos separar Não as é. coisas. É. O Atlético precisa de um volante, precisa talvez de um jogador que seja mais avançado como ele, e eu acho que ainda precisa de um atacante, ainda mais se você perder um Davidson. E outra, o Palácios também, o Cuca não deu a mesma certeza que a gente teve aqui semana passada, não. Quando ele fala do Palácios, ele fala, vamos ver como é que vai ficar a situação dele. Ele não chegou e falou, que questionaram, como é que vai ser a utilização do Palácios? Ele podia virar e falar assim, é do grupo, vai ser utilizado. Não, ele virou e falou, vamos ver como vai ficar. Então, eu ainda tô com uma Agora, dúvida. Cara, mas o Palácio, sinceramente, não é um cara tão útil esse elenco do Atlético hoje. Mas é número, Thiago. Tô Mas falando que você número perde, você pega alguém da base, opção, você Breno. não vai ter opção. Desculpa, nenhuma. velho. Número, você pega alguém da base. Você precisa ter pega um garoto. composição de elenco, E precisa tenta, ter e alguém. tenta fazer evoluir. Aqui, não eu- dá pra fazer número com um jogador que não tá Não sei, mas atuando. se ele sair, você precisa de uma reposição. Isso é raro, eu tô com o Thiago. Porque o que o Palácios apresenta hoje é inadmissível o Atlético não ter um jogador de base que faça o que o Palácios faz ou melhor. Porque o Palácios, o que ele entregou até o momento, é um recorte de nada. Eu tô com o Elton nessa, cara. Vamos esperar pra ver. Você fica defendendo a permanência do Palácio? Não, é uma não tô loucura da defendendo sua a permanência, cabeça, tô falando cara, que uma se ele loucura. sair, Você aqui é um tem cara que trazer não uma consegue peça de jogar, não reposição. consegue ter uma É isso sequência que eu de tô jogos falando. direto. Você já tá Olha o que você aposentando o faz. menino, hein? Só- Não consegue tô jogar aqui no aposentando, tô Atlético, dizendo que hein? não tem condição hoje de jogar no Só um Atlético, ele tem outras pitaquinho. possibilidades. Um pitaco rápido a respeito do interesse do Atlético no Fabinho. Definitivamente, de uma maneira assim bem clara, o Atlético muda a característica em 2025 de procura de jogadores no mercado. Algo que aconteceu em 21, 22, 23 e 24 tem uma quebra. O que eu estou querendo dizer? O Atlético trouxe jogadores conhecidos de nome e campeões. Trouxe o Rony e o caso do Júnior Santos. Mas traz jogadores ali 24, 25 anos ou até 28 no caso do Coelho, que são jogadores que ainda procuram se estabelecer no futebol brasileiro. Caso do próprio Natanael,
caso do Fabinho e do Coelho para mim. Jogadores que ainda têm uma gana muito Fome. grande de fazerem o próprio nome dentro do futebol brasileiro e respectivamente nas suas carreiras também. Olha aqui, o André está me dizendo aqui que o Pochettino foi titular em 50% dos jogos na temporada, então no campeonato Na atual cearense temporada? E na Copa do Nordeste 60%. Então tá, então em média, metade dos jogos da temporada até aqui ele foi titular no Fortaleza, né? Então pode ser que dê negócio, mas nada atrelado à ida do Gemerson e a questão do Fabinho do América. O América ainda não foi procurado. Você gostou do Gêmeos? É Davidson? Davidson, desculpa. Eu chamei o Felipe Luiz de Davi Luiz aqui semana passada, então chamar o Davidson de Gêmeos, que aliás os Gêmeos lá no Grêmio, só críticas, viu? Os defensores aqui, desculpa. Você gosta de esperar dar ruim pra. Porque eu sou mais ou menos que nem coisas, você. né? Você espera dar bem, você espera dar bem pra defender. Eu falo não, antes. não fala não. Eu falo antes. Não fala não. Vou te dar um exemplo. Não fala não. Quando você eu vou te falou dar um aqui com exemplo. calculadora Ano na mão, passado, eu tava garantindo que o Atlético ia pra ano final. passado, quando o Milito tava bem, você tava militizado. Quando tava mal, mas você quer que eu manda faça o embora. quê? Quando tava na final, tô militizado Você quer de que eu novo. faça o quê? Quando tava na final e perdeu a Você final, quer que eu faça manda o quê? embora de novo. Você quer que eu faça o quê? Que eu questão elogie de derrotas? conveniência que vale É pra isso. mim, vale pra Elogio você, sim, tomar uma vale pra surra todo do mundo. Botafogo no Vale pra final. todo mundo. Você Pelo amor diz de que o Deus. planejamento do Cruzeiro tá errado, mas o do Atlético tá certo. Por quê? Porque o Atlético ganhou. Só isso. Não. Eu O Atlético defendi ganhou. antes do Atlético O Atlético vencer. ganhou. Antes do Atlético vencer o Campeonato Mineiro, eu já Vai defendi. rezar um terço, vai descarregar um Antes caminhão do Atlético de cimento, vencer o Campeonato rapaz. Mineiro, eu já defendi. Vai descarregar um caminhão de cimento, rapaz. Aqui você não se cria, não. Sou do Pombal. É isso. Você é de onde? Ele tá pensando. Não sabe. Ele tá Não sabe nem pensando. onde é, tão perdido. Não, porque eu sei como é que as críticas vêm quando a gente fala de onde a gente é. O Campeonato Mineiro.